Esta é a terceira e última parte da entrevista que fizemos com a professora doutora Alice Spitz. A primeira parte focou no tema graduação sanduíche e a segunda parte da entrevista focou no intercâmbio de pesquisa que ela fez no Instituto Forsyth. Se você ainda não assistiu, corre lá para ver. Agora, vem com a gente saber mais sobre o último intercâmbio da Alice, que foi o doutorado sanduíche na Universidade da Pensilvânia. Alice, então, compartilha com a gente a sua experiência do terceiro intercâmbio, por É. favor. Então, vamos lá. Então, quando eu voltei do Forsyth, eu estava determinada a fazer orto, né? Eu estava me preparando para fazer a prova. E, inclusive, o fato de ter tido essa experiência, não tenho dúvida que influenciou muito. Vocês sabem que, não sei se todo mundo sabe, mas a prova da orto do fundão é super concorrida, né? E aí, tenho certeza que essa experiência também me ajudou muito e a entrar no mestrado. E até foi uma coisa engraçada que o Ricardo escreveu uma carta de recomendação para eu entrar no mestrado. Eu pedi a ele para escrever uma carta de recomendação, que tinha que ter carta de recomendação. E aí ele escreveu na carta dele, falando e tal, várias coisas, e aí no final ele botou assim: eu só tive uma decepção com a Alice no período que ela esteve aqui no Forsyth, não ter convencido ela a fazer periodontia. Então, eu realmente estava determinada a fazer orto. E aí entrei no mestrado. Mas eu tinha gostado muito de toda a pesquisa que eu tinha feito com o Ricardo. Alice, só para entender, esse curso, então, ele é mestrado e especialização junto? Isso. A gente faz o mestrado e especialização junto. Então, a nossa carga horária de clínica é muito, muito alta, né? A gente tem clínica todos os dias da semana. E a gente também faz as disciplinas do mestrado. Então, são 2 anos muito intensos, né? Então, a gente trabalha todos os dias, inclusive sábados e domingos. E você tem que desenvolver uma pesquisa, né, no final e tal, que seria a pesquisa do mestrado. Então, a gente faz essas duas coisas paralelas. Então, é muita correria. E aí, eu queria continuar fazendo uma pesquisa com o Ricardo, mas eu queria trazer alguma coisa para a ortodontia. Então, o Ricardo me convidou a gente continuar nessa parceria, mas eu não poderia passar um período lá, porque o curso é clínico, então eu não poderia fazer um sanduíche no mestrado, porque senão eu iria perder o conteúdo clínico, né? Então, o que a gente conversou foi que eu faria todo o meu curso durante 2 anos, eu faria o curso, né, do fundão. Eu fiz um trabalho clínico e aí eu coletei todas as amostras durante esses 2 anos. Quando eu terminei, eu fui para os Estados Unidos. Na época, ele estava em Chapel Hill, na Carolina do Norte. Ele tinha mudado, tinha saído do Forsyth e ido para a Carolina do Norte. Eu fui para lá, levei minhas amostras clínicas, fiz meus experimentos. E aí, na época, meu marido estava morando nos Estados Unidos ainda, né? Meu marido Thiago morou lá 5 anos, depois que a gente ainda se conheceu. E aí, eu fiquei lá com ele escrevendo a minha dissertação de mestrado. Então, por isso que eu falei que eu não considero uma experiência, porque apesar de ter sido uma parceria e eu ter feito meus experimentos lá no laboratório dele, foi uma questão de dias, né? Então, eu fiquei tipo 15 dias no laboratório, fiz meus experimentos e depois terminei de escrever a minha dissertação e defendi o meu mestrado. Mas foi uma parceria com, na época, a Universidade da Carolina do Norte, que era onde o Ricardo estava. Então, essa experiência é interessante porque mostra uma outra opção para aquelas pessoas que, por algum motivo, realmente não podem se ausentar do país por um período longo, né? Tem gente que cuida de familiares que realmente não pode se ausentar ou por alguma questão até de saúde. Enfim, tem motivos particulares pessoais de cada um, mas você está falando de uma outra situação em que a pessoa consegue ainda ter algum tipo de experiência internacional, seja presencial por alguns dias ou algumas semanas, como você fez, ou até mesmo à distância, né? Mas ainda assim tem algum tipo de experiência acadêmica e profissional internacional. Eu acho super bacana a gente poder falar dessa outra opção. Com certeza. Que você fez. Não, com certeza. Mas eu acho que talvez a grande dificuldade, assim, nesse sentido, como eu já conheci o Ricardo, eu já conheci o laboratório, eu já conheci os experimentos, ele se sentiu também à vontade de me permitir fazer isso, né? Então, eu acho que
existe essa questão da dificuldade, por exemplo, você colocar alguém dentro do seu laboratório, né? Eu digo para um pesquisador de fora que não... até a gente se adaptar, a gente sabe que leva um tempo até você entender a rotina do laboratório, mas no meu caso, como eu já tinha tido essa experiência prévia, eu consegui fazer isso por alguns dias e foi fácil de fazer. Mas, sem dúvida, eu acho que é uma opção em termos de parceria, mesmo que a própria pessoa não faça os experimentos, né? Sim. Mas que seja uma questão de parceria, de colaboração e de investimento no sentido de próximas colaborações, né? De você estar investindo naquela relação. Às vezes, no mestrado não foi possível, mas no doutorado enfim, então acho que também isso é super importante. Acho que uma coisa que a gente pode refletir junto nesse assunto específico é que muitas vezes, quando você está tomando a decisão de faço ou não faço alguma coisa, como foi esse seu segundo intercâmbio, que foi depois que você se formou, quer dizer, alguém ou muitas pessoas iriam falar, mas isso vai te servir para quê? Isso vai te ajudar em quê? E talvez naquele momento não tivesse vai me ajudar nisso. Mas você tinha a vontade, correu atrás da oportunidade, a oportunidade se apresentou, você tinha a vontade, você falou, eu vou. Com que objetivo? Não sei. E no futuro você teve essa oportunidade, quer dizer, você pôde fazer 15 dias num laboratório, seu experimento e tal, porque você já tinha tido antes um outro momento. Então, assim, às vezes na vida a gente não tem a resposta para tudo de eu vou fazer isso porque isso vai me dar aquilo, porque não existe esse tipo de regra na vida, né? Então, tá aberto para essas coisas é muito legal. Exatamente. Então, nesse contexto, vamos para o seu quarto e último intercâmbio até agora, quem sabe, que foi o seu doutorado de sanduíche, que foi quando eu e a Alice nos conhecemos. Nós estávamos na mesma universidade, nós duas estávamos na Universidade da Pensilvânia, eu no departamento de endo e ela no departamento de pério, apesar de estar fazendo um estudo relacionado à ortodontia. Então, Alice, começa pra gente contando como foi o seu processo, né? Como foi. Eu sei que você foi com bolsa da CAPES, assim como eu, mas conta como foi ali na Orto, quando apareceu a oportunidade, como que você se interessou. Quanto tempo antes da vinda o processo foi iniciado? Quando eu decidi fazer o doutorado, já era uma certeza que eu queria fazer doutorado de sanduíche com o Ricardo. Então, assim, foi uma construção, né, de uma jornada. E aí, no nosso departamento lá na UFRJ, só tinha uma bolsa de 12 meses, né, de um ano, e era para o departamento de pério, orto e pediatria. E tinham alguns alunos querendo essa bolsa. E aí todo mundo submeteu os projetos, mas a gente chegou num consenso de que os três primeiros alunos, então, dividiriam a bolsa de 12 meses por 3 períodos de 4 meses, que a CAPES permite que todo mundo ganhe a passagem, de ida e de volta, todos os mesmos benefícios. Então, a gente dividiu essa bolsa para os 3 primeiros colocados. Eu achava 4 meses muito pouco. Eu já tinha tido a experiência prévia e eu sabia que a gente demora para se adaptar. Eu fiz todo o processo para fazer o doutorado de sanduíche em Chapel Hill. Depois que a minha bolsa já tinha saído, já tinha sido aceita, o Ricardo me escreveu um e-mail dizendo que ele estava se mudando para a Universidade da Pensilvânia. E aí eu tive que refazer as coisas, pedir para trocar, mas deu tudo certo, a CAPES aceitou e eu consegui trocar para Penn. Então eu estava indo para um outro lugar, para uma outra cidade que eu já não conhecia, porque bem ou mal Carolina do Norte eu já tinha ido algumas vezes, já conhecia o laboratório. Então eu sabia que 4 meses era pouco. E aí eu queria ficar 6. 1 ano seria o ideal, na minha opinião, mas eu, por motivos também pessoais, eu não queria ficar 1 ano. Então, para mim, eu queria ficar 6 meses. E eu, de novo, eu já fui com todas as minhas amostras coletadas. Eu fiz também um trabalho clínico e durante os primeiros 2 anos de doutorado, eu coletei a amostra, enviei todas as amostras para os Estados Unidos. As amostras ficaram lá esperando eu chegar para a gente fazer o processamento das amostras. Então, eu também sabia que não seria um processo tão demorado, porque eu já estava indo com
na grande parte pronta, né? E também já tinha uma relação com o Ricardo, tudo isso facilitaria. Mas, e aí pronto, e aí fui para ficar 6 meses, e aí conheci pessoas maravilhosas como a Anne, né, a Lívia, a Ellen, a Dani, e foi realmente uma experiência fantástica. Como eu estava dentro do departamento de pério, eu queria muito, e eu sou clínica, né? Assim, eu tenho esse lado acadêmico, mas como a gente falou, eu gosto muito da parte clínica. Então, eu também assisti os seminários de orto. Assim, o Ricardo tinha pedido para o chair, né, do departamento de orto para eu participar dos seminários, então eu participei. Então, eu também aprendi toda essa parte também da ortodontia nos Estados Unidos. Que foi muito interessante para mim. Eu ficava na clínica também um dia na semana, eu ficava na clínica acompanhando os residentes. Então, toda essa parte dessa experiência clínica, que também foi muito rica, que foi muito bom também, fora a parte da pesquisa em si. Alice, eu vou te fazer uma pergunta que foi uma pergunta que me fizeram quando eu estava fazendo uma live falando sobre a minha experiência na vida dos Estados Unidos. A pergunta é a seguinte: você teve, então, experiência com a odontologia na Espanha, você teve experiência com a odontologia em Harvard, de alguma forma, e na UPenn. Você acha que existe alguma diferença em relação ao resultado do trabalho de um dentista brasileiro quando comparado com esses outros? E se você achar que sim, aqui você pessoalmente acreditaria essa possível diferença, né? E eu sei que isso não tem nenhum dado científico, eu não estou te perguntando verdade absoluta de nada, é só sua opinião pessoal em relação a isso. Eu acho que os americanos, eles são melhores no sentido de eficiência de atendimento, atendem um grande volume de pacientes, mas a qualidade da finalização, né, é muito diferente. Então, eu acredito que os nossos pacientes também, eles são mais detalhistas, é uma realidade que a gente enfrenta, né? E nós somos muito preocupados com o resultado final do nosso tratamento. Então, eu acho que, eu não sei dizer se um é melhor ou pior do que o outro, eu acho que os focos são um pouco diferentes. Eu acho que a gente não tem esse foco que o americano tem de atender. Eles lá nos consultórios, eles atendem em ortodontia 100 pacientes por dia. Eu aqui no Brasil não conheço um ortodontista que atenda essa quantidade de pacientes por dia, então isso não é uma realidade para a gente. E por isso eles também não são tão preocupados com a qualidade da finalização como nós somos. Eu queria que você tentasse falar de forma resumida 2 coisas que você acha que não aconteceram de uma forma positiva como você gostaria. Acho que isso é super importante. A gente fantasia muito, né? A gente sonha muito, idealiza muito. E as coisas são muito mais difíceis do que parecem, né? Então, eu acho que, sem dúvida, coisas acontecem, saem do nosso controle. Por exemplo, até situações de problemas de saúde dentro da sua família, às vezes no momento que você está fora e alguma coisa que você está distante, você se sente distante da sua família. E diversas outras situações que podem acontecer, coisas que não estão no nosso controle, né? Que a gente não consegue prever, e a gente tem que saber que a gente está num outro país, sem a sua família, sem os seus pontos de referência. Então, mas eu acredito que isso também é uma coisa que fortalece muito a gente. Eu acho que a gente cria, como, por exemplo, eu posso dizer que a Anne era minha irmã, né, na Filadélfia. Então, a gente criou uma relação muito, muito forte, assim como com as outras meninas, porque realmente ali vira a sua família e é ali que você se fortalece para enfrentar qualquer obstáculo que pode surgir. E tenho certeza que obstáculos irão surgir. Não vai ser fácil como a gente idealiza e não vai ser um conto de fadas, né? Não vai ser um sonho se realizando. Faz parte todo o sacrifício, os momentos difíceis, mas fazem parte da história e fazem parte do seu crescimento como pessoa e como profissional. Inclusive, durante meu doutorado de sanduíche, né, eu perdi o meu orientador, Ricardo, que foi um baque muito, muito, muito grande, porque mais do que orientador, ele era uma grande referência na minha vida, e eu contei com muito apoio, muito suporte para seguir em frente. Eu continuei lá depois, minha orientadora do Brasil também me apoiou muito, e
especialmente a Flávia Teles, que se tornou a minha orientadora, né, a esposa dele, e eu consegui continuar, finalizei minha pesquisa e consegui concluir o meu doutorado de sanduíche, mesmo tendo passado por períodos muito, muito, muito difíceis que eu nunca poderia imaginar vivenciar. Bom, para a gente concluir, de minha parte, eu acho que o recado principal aqui, além de se você tem vontade, fique de olho nos editais, se você tem vontade, pesquise tudo antes para saber o que você precisa, o que você não precisa, se você consegue, se você já consegue agora, se você precisa esperar, enfim, todas essas situações. Mas acho que da história da Alice, o mais bonito é que ela sempre teve a vontade e ela nunca teve a vergonha de falar a vontade dela, né? Então, se ela foi durante a graduação para Salamanca, foi porque ela falou, gente, eu quero fazer um intercâmbio, tem como? Ela pesquisou, ela correu atrás para ver quais as universidades que aceitavam esse tipo de intercâmbio. Depois, na ortodontia, com a sua orientadora de iniciação, você falou, eu queria. E aí deu a oportunidade que a professora entrasse em contato com os colegas, que foi quando te colocou em contato com o Ricardo, e olha a quantidade de coisa bacana que veio por conta desse contato com o Ricardo. Então, assim, se você nunca tivesse dito para sua orientadora, eu tenho essa vontade, talvez nada disso tivesse acontecido. Então, deixar claro os seus desejos, as suas vontades, correr atrás, perguntar, não ter vergonha de dizer o que quer. Isso eu acho que é o ponto principal aqui de toda a história da Alice, né? Desejar, buscar, pedir ajuda, correr atrás e fazer acontecer. E fazer bonito, né, Alice? Porque você fez muito bonito. Obrigada. Como uma mensagem assim final, né, eu concordo muito com o que você disse, Anne. Eu acho que a gente tem que correr atrás. Acho que a gente precisa expressar a nossa vontade para as pessoas. Como professor, hoje eu vejo como a gente gosta quando tem um aluno animado, empolgado, e a gente quer apoiar esse aluno, né? Então, assim, os alunos precisam se expressar essas vontades, né? E a gente vai correr atrás juntos, buscar alternativas. E não só nós como professores, mas assim, saibam que tem muita gente que vai ajudar vocês na jornada. Não tenham medo de pedir ajuda, faz parte. Pessoas que já tiveram outras experiências poderem ajudar, né? Vocês, alunos ou não alunos, pessoas que já são formadas também, enfim, independente do que seja. Então, a gente sempre vai contar com uma rede de apoios. Então, não tenham vergonha de mandar e-mail para uma pessoa que você nunca ouviu na vida, que você nunca falou. Escreve um e-mail. Durante o Foresight, eu fazia muito isso. Escrevi e-mail, gostaria de visitar seu laboratório, gostaria de visitar sua clínica. E eu fui a muitos lugares assim. Então, não tenham essa barreira, não tenham vergonha, corram atrás. E às vezes as coisas não vão acontecer exatamente da forma que a gente imaginou, mas tudo faz parte do nosso crescimento dentro da nossa profissão, pessoalmente, né? Então, e como eu já disse, contem comigo. Se eu puder ajudar em alguma coisa, podem me escrever, podem contar comigo, que eu adoro ajudar também quem está querendo fazer diferente. Mais que isso, né, Alice? A vergonha a gente não consegue controlar, né? Quando a gente sente. Mas se der vergonha, vai com vergonha mesmo. Eu sou super tímida, eu sou uma pessoa muito tímida, mas assim, é isso, você tem que ir em frente, já enfrenta. Tá certo. Um ponto importante que a gente tem falado também é a quantidade de vezes que falou de grandes amizades, né? Eu queria só deixar claro que todos nós nos conhecemos no exterior. Então, quando a gente fala de Alice é uma grande amiga, como a gente já conversou com outras pessoas, grandes amigos, é só para deixar claro que não é que somos amigos de longa data, de faculdade, ou de graduação, ou de colégio. É que nós nos tornamos bons amigos no exterior, nos conhecendo fora e podendo contar um com o outro, podendo oferecer ajuda um para o outro, e assim as amizades se criaram. Então, a Alice não está aqui como nossa amiga de sempre. A Alice está aqui porque ganhou nossa amizade
e nós ganhamos a amizade dela e a confiança mútua. E assim será com as pessoas que a gente vai trazer aqui no Endocouple para contar a história para você. Alice, muitíssimo obrigado pela sua presença. Tenho certeza que todas as pessoas vão adorar a franqueza e a honestidade com que você colocou as coisas boas, as coisas positivas, as coisas difíceis de toda essa sua vasta experiência, que realmente é muito enriquecedora, muito bacana para se compartilhar e para se ouvir. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E certamente a gente vai fazer isso de novo, baseado no feedback das pessoas, né? As pessoas certamente vão escrever, fazer comentários, fazer perguntas, e aí a gente marca um outro dia para você seguir esclarecendo e contando mais detalhes sobre a sua experiência. Maravilha. Gente, obrigada, Alice. Mais vocês. Obrigado por tudo. Foi um prazer participar aqui desse canal de vocês. Um beijo grande. Tchau. Tchau. Se cuidem.